A Ponte Rio-Niterói, oficialmente denominada Ponte Presidente Costa e Silva, é uma ponte rodoviária que liga a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Niterói, ambas no estado do Rio de Janeiro, Brasil. A sua construção foi uma das obras mais ambiciosas do Brasil na década de 1970. Antecedentes e planejamento. A ideia de construir uma ponte ligando o Rio de Janeiro e Niterói surgiu ainda no século XIX, quando o imperador Dom Pedro II manifestou interesse em uma ligação mais direta entre as duas cidades. No entanto, a falta de tecnologia e recursos na época impediu que o projeto fosse adiante. A necessidade de uma ligação mais eficiente entre as duas cidades tornou-se cada vez mais evidente com o crescimento urbano e o aumento do tráfego. Na década de 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, começaram os estudos de viabilidade para a construção da ponte. Esses estudos foram intensificados durante o regime militar, que considerou a obra de grande importância estratégica e econômica. Construção. A construção da Ponte Rio-Niterói teve início em 9 de novembro de 1968, durante o governo do presidente Arthur da Costa e Silva, cujo nome foi posteriormente dado à ponte. A execução do projeto ficou a cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNER, e do consórcio construtor Rio-Niterói, composto por empresas nacionais e internacionais. O projeto da ponte foi elaborado pelo engenheiro brasileiro Mário Andreasa, e a construção envolveu uma série de desafios de engenharia, incluindo a necessidade de construir pilares em áreas de grande profundidade e a criação de um vão central elevado para permitir a passagem de grandes embarcações. Inauguração. A ponte foi inaugurada em 4 de março de 1974, pelo então presidente Ernesto Geisel. A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades e foi marcada pela travessia de uma grande comitiva de carros oficiais. A ponte representou um marco no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária do Brasil e proporcionou uma redução significativa no tempo de viagem entre o Rio de Janeiro e Niterói. Estrutura. A Ponte Rio-Niterói tem uma extensão total de 13,29 km, sendo 8,83 km sobre a água. A ponte é composta por duas pistas de rolamento, com 3 faixas de tráfego em cada sentido. O vão central, conhecido como Vão do Galeão, possui uma altura de 72 metros e uma extensão de 300 metros, permitindo a passagem de navios de grande porte. Impacto e importância. A construção da ponte teve um impacto significativo na economia e na logística da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela facilitou o fluxo de pessoas e mercadorias entre as duas cidades, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a integração regional. Além disso, a ponte é uma importante rota de transporte para o porto de Niterói e o complexo petroquímico de Itaboraí. Manutenção e modernização. Ao longo dos anos, a Ponte Rio-Niterói passou por diversas obras de manutenção e modernização para garantir a sua segurança e eficiência. Essas obras incluíram a substituição de elementos estruturais, a implementação de sistemas de monitoramento e a modernização das praças de pedágio. Curiosidades. A ponte é uma das mais longas do Hemisfério Sul e a segunda mais longa da América Latina. Durante a sua construção, foram utilizados mais de 300 mil metros cúbicos de concreto e 70 mil toneladas de aço. A travessia da ponte proporciona uma vista panorâmica da Baía de Guanabara, com pontos de interesse como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor ao fundo. Considerações finais. A Ponte Rio-Niterói é um símbolo de engenharia e progresso no Brasil, refletindo o avanço tecnológico e o desenvolvimento econômico do país. Desde a sua inauguração, tem desempenhado um papel crucial na mobilidade urbana e na integração da região metropolitana do Rio de Janeiro, sendo uma infraestrutura vital para milhões de pessoas que dependem dela diariamente.
O Cristo Redentor é uma estátua monumental de Jesus Cristo localizada no topo do Morro do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. É um dos principais símbolos do cristianismo em todo o mundo e um ícone cultural do Brasil. Planejamento e concepção. A ideia de construir um monumento religioso no Morro do Corcovado surgiu pela primeira vez em meados do século XIX, quando o padre Pedro Maria Bosch sugeriu à princesa Isabel a construção de uma grande estátua de Jesus Cristo no local. No entanto, a proposta inicial não avançou. A ideia foi retomada em 1921, por ocasião das celebrações do centenário da independência do Brasil, em 1922. A Igreja Católica, junto com um grupo de católicos brasileiros, liderado pelo Círculo Católico do Rio de Janeiro, iniciou uma campanha para arrecadar fundos para a construção do monumento. A proposta foi bem recebida e, em 1923, o projeto foi oficialmente aprovado. Projeto e construção. O projeto foi idealizado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, e o design inicial sofreu várias modificações. O escultor francês Paul Landowski foi responsável pela criação do modelo final da estátua, enquanto o engenheiro brasileiro Heitor Lévy e o engenheiro francês Albert Capote trabalharam na parte estrutural. A construção começou em 1926 e levou 5 anos para ser concluída. A estátua foi esculpida em pedra-sabão, o material escolhido por sua durabilidade e facilidade de uso. As peças foram esculpidas na França e depois enviadas ao Brasil, onde foram montadas no topo do Morro do Corcovado. Inauguração. O Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro de 1931, durante uma cerimônia que contou com a presença de diversas autoridades e personalidades. O monumento mede 30 metros de altura, sem contar o pedestal de 8 metros, e seus braços estendidos alcançam uma envergadura de 28 metros. Significado e impacto cultural. O Cristo Redentor rapidamente se tornou um símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, representando a hospitalidade e a fé do povo brasileiro. A estátua também é vista como um símbolo de paz e amor. Em 2007, o Cristo Redentor foi eleito uma das novas 7 maravilhas do mundo, em uma votação global organizada pela New 7 Wonders Foundation. A estátua é um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Manutenção e restauração. Ao longo dos anos, o Cristo Redentor passou por várias obras de manutenção e restauração para preservar sua integridade. As condições climáticas e a exposição constante aos elementos naturais exigem atenção contínua para manter a estátua em boas condições. Uma das restaurações mais significativas ocorreu em 2010, quando a estátua foi completamente limpa e restaurada, recebendo uma nova camada de pedra-sabão e melhorias em sua iluminação. Conclusão. O Cristo Redentor é mais do que um monumento, é um símbolo de fé, paz e acolhimento. Sua história reflete a dedicação e o esforço de várias gerações para criar uma obra que transcende o tempo e as fronteiras, tornando-se uma das imagens mais reconhecidas e admiradas em todo o mundo.